o fundamento da reforma do povo eleito. O que nós já vimos até aqui na exposição desse livro fantástico de Neemias, né? O grande reformador. Vimos que, durante essa exposição, que Deus colocou a intenção de reformar e restaurar os muros. Primeiramente, Deus colocou essa intenção no coração dos líderes, começando com Neemias. E depois todo o povo abraçou a causa, em unidade, em obediência à liderança, a liderança que Deus levantou. E também o povo todo e também os líderes fizeram isso com dedicação e constância, com perseverança. Nós vimos isso ao longo dos 7 primeiros capítulos. Vimos também que sempre que o líder dá o exemplo, a maioria, veja bem, a maioria, não a totalidade do povo obedece, segue o líder e trabalham juntos por um bem maior, a igreja. Nós nunca teremos, talvez, unanimidade. Sempre teremos irmãos que vão ficar para trás. Rebeldes, duros de coração, enfim. Mas vão ficar. Mas o povo continua. A obra continua. Isso não para. Mas ainda que tudo isso que Deus colocou no coração de Neemias, e o povo abraçou a causa e começaram a obra, e a obra foi avante, foi com tudo, ainda assim, sendo um projeto de Deus, toda obra voltada para o bem da igreja sofrerá ataques e perseguições. Sempre. Não é porque existem problemas que nós não estamos no caminho. Não, não é isso. Nós entendemos claramente que todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguições, sofrerão. Então, tanto líderes como cada membro de uma igreja precisa ser prudente, precisa ser sábio, corajoso e principalmente precisa ser perseverante no foco, se defendendo com as armas espirituais que Deus nos concede para que nós possamos continuar a obra. E uma vez terminados os muros, como nós chegamos aí no capítulo 7, capítulo 7 isso, e vimos isso, final do capítulo 6, né, terminada a obra da construção, 6:15 em diante, mesmo assim, tendo terminados os muros com grande vitória contra os inimigos, tanto inimigos internos, porque temos inimigos externos também da igreja, agora chega a hora de voltarem-se para o templo. É hora de restaurar o relacionamento do povo com o seu Deus, cultuando e vivendo piedosamente para a glória do seu Deus. Chegou esse ponto agora. Não que os primeiros capítulos que nós já estudamos não focassem naquilo que é espiritual, mas nós tiramos uma lição muito linda aqui nesses primeiros 7 capítulos do livro de Neemias, e mostrando algumas coisas também agora a partir do capítulo 8, que Deus também se importa com a estrutura física. Deus se importa com o templo do Espírito Santo que somos nós. Deus se importa com o local de reunião, com segurança do seu povo, alimento do seu povo, proteção do seu povo, para que o seu povo cultue a Deus, possa adorar a Deus. É isso que nós vamos ver nessa manhã, começar a ver nessa manhã, o início dessa obra do Espírito Santo e da palavra de Deus no coração dos eleitos, produzindo verdadeiro avivamento. Depois, no finzinho, eu vou explicar o que é um avivamento. Há muito engano por aí, falando sobre avivamento é isso, está tendo um avivamento ali, está tendo um avivamento aqui, e nada disso é avivamento realmente, segundo Deus. Bom, a primeira parte do que nós vamos falar hoje, o título é A Verdadeira Igreja Sente Fome da Palavra de Deus. Vamos falar primeiro da igreja, dos membros do povo de Deus, da igreja do Senhor. A verdadeira igreja sente fome da palavra de Deus. Vejam no versículo 1, Deus moveu o coração de todo o povo. Presta atenção que Neemias diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas
cidades, lógico, nas suas casas, mas mais um pouquinho distante, nas suas cidades. Então, o povo estava um pouco distante de um lugar de adoração, de uma igreja, de um templo, de onde eles poderiam adorar. Eles estavam nas suas cidades, confortavelmente, fazendo os seus negócios, comendo, bebendo, dando-se em casamento, progredindo financeiramente, trabalhando muito, convivendo, tendo filhos. Porém, chegou um tempo em que Deus despertou o coração deles, e diz na sequência do versículo que todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Então, o povo, primeiro lugar, primeira lição que nós aprendemos, que eles deixaram sua zona de conforto, suas cidades, suas casas, para congregar. Para congregar. Quem fez isso no coração do povo? Deus. O homem natural, o homem que não tem compromisso com Deus, mesmo o crente, quando ele está frio com Deus, ele não tem nenhuma intenção de deixar sua casa, deixar seu trabalho, deixar suas coisas, sua família, seu lazer, seu futebol, suas delícias desse mundo, para congregar. Então, se você está aqui presente nessa manhã, louve a Deus, foi Deus que te trouxe. Deus que te deu essa disposição de coração. Isso não é glória para você, nem para mim, é só para o Senhor. É Ele que nos dispôs a isso. Então saíram da sua zona de conforto, foram congregar num único lugar. E em torno do quê? O que eles buscavam? Eles buscavam boa música? Não. Eles buscavam comunhão, comer pão, beber e divertir-se com seus irmãos? Poderia até ser na sequência, mas não na primeira instância. Não era a principal motivação do povo. Qual foi a principal motivação do povo? Em torno da palavra. Eles iam no lugar onde tinha palavra. E vocês perceberam que não era um templo? Não era um templo. Não tinha ar-condicionado. Não tinha bebedouro. Não tinha banheiro. Não tinha cadeira. Não tinha nenhum conforto. Na praça. Um lugar público, na praça, no meio, quem sabe embaixo de uma árvore, não posso nem dizer de uma árvore, porque se você for analisar quantas pessoas Israel tinha naquela época, se você analisar o capítulo 7, ele fala que mais de 42 mil pessoas estavam morando ali, fora os servos que eram mais de 7 mil. Então você soma tudo isso e dá quase 50 mil pessoas, E a gente não sabe se todo mundo foi, mas alguns milhares deviam ter ali, naquela praça, debaixo de sol, sem árvore nenhuma talvez, não sei. Mas eles não se importavam com o lugar, eles queriam a palavra. A palavra, essa é a motivação do coração. Saiu de casa, deixou seu conforto, desligou o ar-condicionado, todo o conforto que ele tinha em casa, saiu, ficou debaixo do sol para ouvir a palavra. Então, o povo tinha fome da palavra. Segunda coisa que você percebe aqui, cada membro moveu-se espontaneamente, sem ser pressionado. Neemias deu essa ordem? Você observa aqui se alguém mandou? Não. Sim, o Espírito de Deus que está no coração deles mandou. E quando o Espírito manda, o Espírito mandou, a água parou. Não é isso que a gente fala, né? O Espírito tocou no coração, não tem para ninguém. Não, foi uma visita, chegou na minha casa de última hora. Como é que eu vou na reunião agora? Não vou. Vou. Querido, olha, você chegou em hora um pouquinho imprópria, me desculpe, mas eu vou ter que ir para o culto. Eu vou ter que ir para a reunião da igreja. Me perdoe, olha, imensamente. Oh, mas eu vim te visitar. Oh, desculpa, uma outra hora, eu tenho um assunto mais importante para resolver nessa manhã. É muito difícil fazer isso, não é? Quem já não passou por isso? Mas às vezes é postura. Se você está com fome, uma vez eu ouvi um irmão pregando lá na Conferência Fiel, e ele disse assim: nunca se interponha ou fica no meio entre um homem faminto e um prato de comida. Não fica no meio, que ele vai devorar até você, se for o caso.
Então ninguém se interpõe quando alguém tem fome da palavra de Deus. Eu preciso trabalhar porque a conta está negativa, eu preciso fazer uma hora extra para ganhar um dinheiro. Quando você tem a mente no Senhor, você coloca as coisas em segundo plano e a palavra de Deus em primeiro plano. Que Deus faça isso conosco. Eu careço dessa maturidade também. Quantos de nós não somos tentados a deixar de congregar porque acha que tem outras coisas mais importantes? Eu sou o primeiro necessitado de que Deus ganhe o meu coração e coloque essa prioridade no meu coração. Eu preciso disso. Na sequência, cada membro sabia a importância de estarem todos em unidade. Disse assim, o texto diz no versículo 1, que o povo se ajuntou como um só homem. Sabe o que significa isso? Que eles tinham comunhão. Pensa numa coisa. Nós estamos falando de um livro que fala sobre a construção de muros. Eles aprenderam a construir muros para se proteger dos inimigos. Mas eles derrubavam muros que separavam uns dos outros. Não havia raiz de amargura entre eles. Não havia, eu não vou na igreja porque eu vou encontrar com aquela irmã chata, ela fala de um jeito assim que me ofende, eu não vou congregar. Dava-se perdão, pedia-se perdão, consertava-se e reuniam todos juntos. Não era porque havia diferenças de um de pensar de um jeito, outro pensar do outro. Um gosta de Coca-Cola, outro não gosta. Apesar de quem não gosta de Coca-Cola deve ter algum problema. Mas eu acredito que aqui ser um é não deixar nenhuma barreira entre você e o seu irmão. E ser um é não deixar que o seu coração esteja amargo por causa daquela irmã ou daquele irmão que muitas vezes faz coisas ou age de forma que você não concorda. Quem é você para achar que aquela irmã não merece o seu perdão, a sua atenção e muitas vezes o seu amor? Muitas vezes não, sempre o seu amor. Então eles eram eles tinham esse cuidado de derrubar muros, não os lá de fora que Neemias construiu. Aquele lá está certo, tem que levantar. São pessoas que são contra a igreja, contra Israel, contra a palavra de Deus, contra Deus, contra o povo de Deus, queriam matar o povo de Deus, queriam evitar que o povo de Deus adorasse. Então, aparte-se deles, crie muros, mas não com o povo de dentro, não com seus amados irmãos. Aqui a unidade se faz presente, e eles então, por causa da fome que eles tinham, eles quebravam barreiras e muros entre eles. Terceira coisa, ou quarta coisa, nem perdi a conta, cada membro tinha um propósito bem definido. Eles tinham um alvo, um propósito bem definido: ouvir o pregador. Vocês perceberam que quem é o grande chefe, o grande líder de Israel nesse livro de Neemias? Quem é? O livro já fala o nome, né? Neemias. Neemias é o grande líder, não é? Só que nesse caso aqui eles procuraram. Quem eles procuraram aqui, queridos? Vocês não estão prestando atenção no texto. Esdras. Presta atenção. Eles foram ouvir o pregador. Neemias foi o líder e guia deles, pastor deles, que trouxe a restauração da cidade, reorganizou a cidade, mas o povo sabia que a palavra estava com Esdras. E Neemias mesmo, como pastor e líder daquele povo, líder daquele rebanho, Deus chamou, comissionado para aquela obra, Deus chamou ele. Ele respeitou o ministério de Esdras. E o povo queria ouvir Esdras. Depois você vai saber por quê. Versículo 2: cada membro sabia da importância de ouvir a
pregação da palavra de Deus sozinho, sem a sua esposa do seu lado, sem as suas crianças? Versículo 2 diz assim: o sacerdote trouxe a lei perante toda a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Esse trecho aqui, todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Existem algumas versões que não retratam bem a realidade desse texto. Esse texto diz sim, é verdade. Talvez alguns escravos que eram gentios, que foram convertidos ao judaísmo naquela época, e estavam ali no meio do povo, e talvez nunca tivessem ouvido a pregação da palavra, ou um escriba abrindo a lei, talvez eles não tivessem feito isso ainda, talvez eles não tivessem essa compreensão. Algumas versões dizem isso, mas nos comentários mais confiáveis, você encontra que ali estava presente toda a família, com pequeninos também, que eram capazes de ouvir, e de alguma maneira eles iam entender, ainda que fosse 5% da pregação, eles iam entender alguma coisa. Entenderam? Crianças estavam presentes no culto. Versículo 3 e também versículo 7. Versículo 3 ele diz assim: e leu no livro da lei diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva, ou seja, desde a madrugada até o meio-dia. Cansativo, né? Desde a madrugada até o meio-dia. Imagine aí, não tão madrugada. Para nós, madrugada, você imagina 3, 4 horas da manhã, certo? Vamos ser um pouquinho mais misericordiosos com aquele que dorme um pouquinho mais, e digamos que seja 6 horas da manhã. Tá, madrugadão aí, meio sol alto, já queimando, né? O passarinho já cansado, e 6 horas da manhã até o meio-dia. Quantas horas são? Mais ou menos 6 horas. 6 horas de pregação. Você aguenta isso? O povo aguentou, porque ele tinha fome da palavra. Eles precisavam ardentemente da palavra. Então diz que o povo, na sequência do versículo 3, o povo tinha, e todo o povo, no finalzinho, né, do versículo 3, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 7, quando todos os líderes ali ensinavam o povo, no finalzinho do versículo 7, e o povo estava no seu lugar. Significa que cada membro entendia que precisava prestar atenção às palavras do pregador, sem distração, sem levantar muito. Aqui nós levantamos, lá talvez estivessem de pé, eles já estavam de pé, né? Mas eles não se moviam, eles procuravam ficar atentos. E mais do que isso, eles jogaram fora todo o enfado. Cansa ficar sentado, ouvir meia hora, 1 hora a pregação, mas eu vou jogar fora o meu cansaço e eu preciso despertar. Já colhei aqui, o microfone saiu do lugar. Eu preciso despertar a minha alma, eu preciso despertar o meu ânimo. Deus está falando, eu preciso dar atenção ao que Ele está falando. Eu jogo fora a minha preguiça, a minha má vontade, a minha distração, a preocupação que eu tenho com o trabalho amanhã, com as contas que eu vou pagar amanhã. Se Deus quiser eu vou pagar minhas contas, mas isso não vai me trazer agora essa distração. Eu preciso focar no que Deus está falando, independentemente do barulho que está em volta, independentemente da situação que está ao meu redor, e até mesmo muitas vezes borbulhando dentro do meu coração. Provações, tribulações, horas difíceis, tristeza que nós estamos passando, mas nada disso vai me separar de eu ouvir a palavra de Deus, de atentar ao que está sendo falado, sem distração e sem enfado nenhum. Versículo 5, cada membro tinha temor. Diz o texto assim, Esdras abriu o livro e à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Eu vou fazer um
um pequeno adendo aqui nesse texto. Estava acima dele não quer dizer que Esdras era melhor ou maior que eles no sentido de valor humano. Não é isso. Mas eu quero deixar aqui alguma coisa para a igreja pensar também. Que coisa linda. Deus se importa com Deus dá sabedoria para o homem, para que ele saiba lidar com a situação do lugar de reunião. Subir no lugar alto, naquele tempo, era como ligar um microfone. Era como estar acima para poder falar, para que mais pessoas ouçam o que está sendo pregado. Então Deus se importa com um lugar com acústica boa. Você concorda comigo? Eu estou dizendo isso porque há um tempo atrás, eu já falei isso para os irmãos, é coisa da velharia, né? Eu vou trazer só um pouquinho, tá? Prometo. Antigamente, a gente tinha até problemas que a gente entendia, né? Por não querermos ser como algumas organizações ou algumas denominações, que não podia ter instrumento musical, não podia ter microfone. Alguns diziam isso. E com isso a gente passou um tempinho, depois a gente foi vendo que tudo isso era bobagem. Né? Isso não afeta o Espírito Santo. Pelo contrário, isso é bom, é positivo, usado da maneira correta, toda instrumentação, tudo que nós temos de equipamento e podermos avançar, e podermos servir melhor os irmãos, dar mais conforto e sermos mais, principalmente, audíveis, né, quando a gente prega, é isso, né, irmão Fábio? O termo é audível, né? Depois eu conto o que eu vi ontem. Mas Deus se importa com isso também, com essa estrutura, queridos. E como é bom saber disso. Como é bom poder investir num bom equipamento de som, poder ter toda essa estrutura. Então, esse versículo 5 nos fala sobre isso, mas ele foca no a principal mensagem desse versículo 5 é que todo o povo se pôs em pé. Nós não estamos querendo criar leis aqui, tipo assim, agora na hora que nós vamos ler a Bíblia, sempre tem que todo mundo ficar de pé. De vez em quando eu até peço, o Rodrigo, o César, outros irmãos que vão pregar, professores podem até pedir, mas não é uma regra, tá? Não é uma lei. Aqui significa que eles tinham reverência no momento em que a palavra estava sendo lida. Se é Deus que fala, eu preciso pôr toda a minha atenção, todo o meu coração, todo o meu respeito por aquele momento. Eu preciso fazer com que o meu redor esteja tranquilo, para que outros irmãos também ouçam e eu não atrapalhe a pregação e a compreensão de outros irmãos que estão sentados do meu lado. Então tudo isso faz parte dessa organização e eles tinham esse temor, cada membro tinha temor, tinha extremo respeito pela palavra de Deus, desde o momento da leitura, durante toda a explicação e até as conclusões e aplicações do pregador, o povo se manteve atento com o espírito reverente e sedento pela palavra. Versículo 6. Vemos que cada membro ouviu a oração do pregador, que busca o auxílio de Deus e agradece por ter a palavra em mãos. Quando Esdras bendisse, versículo 6, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém, amém. Quer dizer que ele orou, agradecido por poder abrir a Bíblia, por ter a Bíblia, por poder abrir a Bíblia. E por poder compreender para ensinar a Bíblia. Esdras está dizendo assim, obrigado Senhor, porque o Senhor me ensinou alguma coisa desse texto, e eu posso compartilhar com os meus irmãos. Ele bem disse, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome, pela tua palavra que é compreensível para nós. Vocês se lembram da aula de sexta-feira? Qual é o objeto da revelação de Deus? Os anjos? Qual é o objeto da revelação de Deus? Os animais? O diabo e sua corja? O homem? Deus deixou a palavra para nós, para mim, para você, os eleitos, a revelação especial de Deus.
E isso é um presente que vai nos levar para a eternidade. Nós não sabemos o poder desse livro. Nós não entendemos. Se nós entendêssemos, nós íamos amar o Senhor ainda mais. Bendizer o Senhor com todo o coração. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos deu a tua palavra. O Senhor ainda está falando com o seu povo pela sua palavra. Então, cada membro orou, todos se unem à oração e às súplicas do pregador com um duplo e sonoro amém, amém. É verdade, Esdras, obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eles levantaram as mãos, baixaram o rosto em terra e adoraram o Senhor por terem a palavra em mãos. Agora vamos focar, falamos do povo, né? Vamos falar um pouco do verdadeiro pregador. O verdadeiro pregador é fiel à palavra e apto para ensinar. O fiel pregador, o verdadeiro pregador, é fiel à palavra e apto para ensinar. Versículos 1 e 2 diz que Esdras tinha, antes de tudo, um chamado divino. Versículo 1 diz que Esdras era o escriba, percebeu ali? Depois, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba. Versículo 2, Esdras, o sacerdote. Ele tinha, antes de tudo, um chamado divino. Esdras, o escriba, o sacerdote. Ele foi comissionado e equipado por Deus. Nós somos, como homens, nós somos miseráveis, vasos que não têm honra em si mesmos, mas bendita ou bem-aventurada é a igreja que tem homens que Deus levanta. Muitos podem chegar aqui na frente, ler a palavra e tentar explicar, mas se não for comissionado por Deus, não há compreensão correta das Escrituras. Deus usa os homens que Ele comissiona, que Ele chama. Esses homens continuam sendo igual você, igual a mim, iguais a mim. Esses homens não têm nada de especial em si mesmos. Porém, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, Deus chama alguns dos homens para serem os seus escribas e sacerdotes. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Eu não aceito e não gosto e não quero e não precisa ficar fazendo aniversário de pastor, comemoração de pastor e comprar presentinho para pastor. Não precisa, porque eu sou miserável pecador igual qualquer um de vocês. Mas louvem a Deus, porque apesar de eu ser um miserável pecador, muitas vezes Ele ainda me usa. Algumas vezes Ele ainda me usa. A honra não é do homem, mas deem glória a Deus, se uma igreja tem um presbítero mestre, que mostra o caminho, que é luz no meio do rebanho. Não tem nada de especial no homem. Mas dizem muitos, quero acreditar que é verdade, que uma igreja que tem pastores e presbíteros sérios é uma igreja abençoada. Eu quero crer nisso. Então, em segundo lugar, o pregador não fala de si mesmo, mas sua mensagem emana, flui, nasce, brota das Escrituras. Esdras trouxe a lei, viram no versículo 2? Ele diz assim, Esdras, o escriba, trouxe a lei perante a congregação. Ele não inventou coisa do seu coração, ele não trouxe historinha da carochinha para contar para a igreja, ele não trouxe testemunho, ele não trouxe outras coisas aí que tem, para encher linguiça, né, como dizem, não é? Não, ele trouxe a palavra de Deus, e a palavra e a mensagem emana da palavra de Deus. Por isso nós cremos, como igreja reformada, como a grande, esmagadora maioria das igrejas reformadas no mundo, entendem que o melhor método de ensino
e de pregação é a pregação expositiva. Pregação expositiva. Aqui, Neemias, capítulo 8, trechinho aqui que nós lemos, é a gênese, o embrião da pregação expositiva. Você aprende pregação expositiva nesse trechinho aqui que nós lemos. O que é a pregação expositiva? Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Bom, mas o pregador então, ele não fala de si mesmo, ele traz a mensagem que emana da palavra de Deus perante toda a congregação. O pregador também expõe as escrituras de que forma? Agora você vai ver quais são as três bases ou a estrutura da pregação expositiva. Veja o versículo 3. E leu. Esdras leu. O que ele leu? A palavra. Primeiramente, expor ou ler a palavra. Pregação expositiva, o primeiro passo é ler a palavra de Deus. Leia sem preguiça. Leia cuidadosamente, de maneira compreensível. Ler sem trocar pontos e vírgula dos seus lugares. Leia corretamente a palavra de Deus. Primeiro ponto, leu. Depois, versículo 8, diz que leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações. Segundo passo, primeiro é ler a palavra de Deus. Segundo é explicar a palavra de Deus. Aí é que está o problema. Porque muitos falsos mestres querem distorcer e explicar do jeito deles. Por isso que a igreja também precisa estudar em casa a palavra de Deus, também precisa meditar na palavra de Deus dia e noite, como diz o Salmo 1. Também precisa buscar, como eu tenho ensinado, Deuteronômio 6 para os irmãos, serem mestres dentro dos seus lares, estudando a palavra, conferindo, tendo bons comentários bíblicos, aprofundando-se nas Escrituras, para não ser enganado por falsos mestres. Aqui então, o bom mestre, ele lê, depois ele explica o que está na palavra. Ele faz a exegese da palavra, ou a interpretação da palavra. Exegese é tirar do texto o que está no texto. Exegese é colocar no texto uma ideia que o texto não tem. E nós não somos exegetas aqui. Nós não praticamos a exegese. Nós praticamos a exegese. A interpretação correta da palavra. E isso requer busca, requer pesquisa, requer conferência e oração, e muito mais oração do que pesquisa. Para que nós não falemos aqui nada que Deus não quer que eu fale. Para que eu não traga uma vírgula fora do seu contexto. Precisa de um preparo. Não é só chegar aqui, eu nem li a Bíblia em casa, chega aqui, vou abrir um texto lá para os irmãos. Aqui. Não é assim que funciona. Precisa de preparo prévio e muito preparo. Muito, irmãos. Brincar com as coisas de Deus é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Principalmente com a palavra dele. Você precisa preparar e muito. E muito. Afinal de contas, você vai ser a boca de Deus. O pregador, né? É a boca de Deus para falar para o povo. Se eu der um toque da trombeta errada, diz as profecias que eu vou ser réu do sangue daqueles que morrerem por causa do toque errado da trombeta. Ou seja, de falar, de pregar de maneira que não foi Deus que falou, da maneira incorreta. Eu vou pagar o preço, sou culpado do desvio de muitos irmãos. Olha o peso da responsabilidade.
Então, o pregador também expõe, lendo, explicando e aplicando. Veja no final do versículo 8. De maneira que entendesse o que se lia. A aplicação é o que você leva para casa daquilo que se prega. O que eu aplico desse texto de Neemias para mim hoje como igreja, como membro de igreja? O que serve para mim? Dentro do contexto de alguns milhares de anos atrás, quando aconteceu esse fato aqui, lá na época de Neemias, o que naquele contexto encaixa-se no meu contexto hoje? E o pregador tem que estar preparado para isso. Ele tem que saber fazer isso. Tem que contextualizar, ele tem que entrar no original, mas tirar do original aquilo que realmente quer que a igreja ouça hoje, no século 21. E isso dá trabalho. Dá trabalho. E requer muita oração. Muito joelho dobrado. Bom, além disso, o pregador precisa ser um profundo estudioso das Escrituras e um homem comprometido com elas. Você vai voltar um pouquinho agora no livro fora de Neemias. Pega o livro de Esdras. Volta só um livro atrás, logo aí, vizinho do livro de Neemias. Antes um pouquinho, Esdras, capítulo 7 de Esdras. Capítulo 7 de Esdras, versículo 6. O comecinho, ele diz assim, versículo 6 diz, quem é ele? Esdras era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Ele era escriba versado. Ele era um estudioso, era um mestre. Versículo 10. Porque Esdras tinha... Por que ele era versado? Por que ele era um mestre? Ele era um perito na palavra, na lei do Senhor. Versículo 10 explica. Por quê? Esdras tinha disposto o coração para, primeiro, buscar a lei do Senhor, mas não só isso. Segundo, e cumprir, para a cumprir. O mestre, eu não sei se eu posso fazer uma diferença entre mestre e professor aqui, talvez eu possa, mas eu penso sempre assim, professor é aquele que ensina verbalmente, mas ele não te dá o exemplo. Muitas vezes, não é um modelo daquilo que ele mesmo ensina, não em todos os casos. Mestre nas Escrituras é aquele que ensina verbalmente, ensina a lei, ele dá uma aula teórica e mostra como é que faz, e dá o exemplo para o rebanho. Assim é um presbítero, assim era um escriba. Um mestre versado na lei. E mais do que isso, ele não só mostrava, mas o objetivo final, versículo 10 ainda de Esdras 7, diz que para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Tem irmãos que são comprometidos com a palavra, são cheios da palavra, buscam a palavra, mas não têm o chamado e a aptidão para o ensino. Não estou dizendo que ninguém tem. Alguém Deus vai ter que levantar para fazer a obra. E Ele comissiona. Ele dá o dom do ensino. O dom de transmitir a palavra com clareza. Não é falar coisas profundas que ninguém entende, aí todo mundo fala, que grande mestre. Tudo bem, ele pode ser uma grande biblioteca ambulante. Mas se aquilo não trouxe nada para a minha vida, nenhum alimento que sirva para mim, nenhum ensinamento, eu fui só ouvir como se fosse uma grande peça teatral e saio de lá vazio, sem nada. Eu preciso trazer alguma coisa para mim, eu preciso trazer alimento para mim, a minha alma precisa comer a palavra de Deus. Então, ele é apto nisso. Olha, existe uma diferença aqui. Esdras era então um escriba, que significa doutor da lei, era mestre. Escriba é diferente de sacerdote. Esdras era os dois, vocês perceberam? Sacerdote, o que era um sacerdote? Sacerdote era um mediador entre o povo e Deus, era aquele que intercedia pelo povo. Quando você, agora ficou fácil, né? Qual é a maior missão do sacerdote? É orar pelo povo, certo? Interceder pelo povo. Interceder pelo povo. Oração.
São as duas missões do presbítero, não é? Qual é a missão do presbítero? Orar pelo povo. Segunda, sendo escriba, agora o escriba fala de mestre. Então, o presbítero ou o pregador, presbítero, precisa ser um intercessor, aquele que ora pelo rebanho, e um mestre, aquele que ensina o rebanho. Se ele não for apto para ensinar, ele não pode ser um mestre, ou não pode ser um pregador, um presbítero. Primeira qualificação de 1 Timóteo 3 é que ele seja uma das primeiras, né? Que o presbítero, que faz diferenciação entre presbíteros e diáconos, lá em 1 Timóteo 3, Paulo diz que é apto a ensinar. Presbítero tem que ser apto a ensinar. Muito bem. Ainda, o pregador só tinha autoridade para abrir o livro, porque ele estava submisso ao Senhor, o grande Deus, o dono do livro. Viram aí no versículo 5 e 6? Voltando lá para Esdras 8, 5 e 6. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor. Esdras estava submisso ao Senhor. Oi? Não entendi? Desculpa, Neemias, que eu falei errado, perdão, irmão. Vamos lá de novo. Neemias 8, 5 diz, Esdras abriu o livro. Versículo 6, Esdras bendisse ao Senhor. Esdras, o pregador, estava submisso ao dono do livro. Ele só tinha autoridade para abrir o livro porque ele estava submisso ao Senhor, o autor do livro, o Deus Todo-Poderoso. Então, a sua autoridade é nenhuma se ele não estiver debaixo da autoridade de Deus. E se ele não for fiel à palavra de Deus, ele não tem autoridade nenhuma. Ele nunca pode chegar e dizer assim, Deus me deu uma nova revelação, irmãos. Hoje nós vamos nem abrir a Bíblia. Hoje Deus falou comigo no sonho hoje. Se eu chegar e falar isso aqui para vocês, ou vocês têm duas opções. Me pega pelo coralinho e me bota para fora, ou todo mundo vai embora e me deixa falando sozinho. Façam isso, por favor, se eu fizer isso aqui. Nós ouvimos o homem que ouve a Deus. Então, esse é o verdadeiro pregador. Último, terceira parte. Deus tem compromisso apenas com a sua palavra. Versículo 9. Vejam que a tristeza pela compreensão da palavra, ouvindo a palavra no finzinho, né, versículo 9, Neemias é obrigado, junto com todos os irmãos, principalmente com os que estavam ensinando, eles deram como se fosse uma exortação ao povo. Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Veja o versículo 10. Diz que... versículo 11, diz lá no final, calai-vos, porque este dia é santo e não entristeçais. Assim, no versículo 9 ainda, desculpa, no finzinho do versículo 9, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então, o povo tinha fome da palavra, e a palavra fez o que ela tinha que fazer. Ela é uma espada de dois gumes. Ela fere para curar. Ela divide, separa para juntar de maneira correta. Então, quando muitas vezes nós ouvimos a palavra e nós saímos daqui tristes. Mas eu quero dizer para você que isso faz parte da pregação, da boa pregação, da verdadeira pregação. A tristeza segundo Deus, iniciada pela fiel pregação das Escrituras, aplicada pelo Espírito Santo nos corações dos eleitos, gera arrependimento para a salvação e vida. Isso chama-se contrição. Isso é uma palavra bíblica. Sabe o que significa a palavra contrição? Contrição significa um profundo arrependimento no meu coração, que gera profunda tristeza no meu coração, que gera
arrependimento. Arrependimento significa mudança de atitudes. Arrependimento não é só lágrimas. Muitas vezes as lágrimas não estarão presentes, mas o arrependimento pode acontecer e deve acontecer. A tristeza faz parte quando nós estamos fora do caminho e Deus nos exorta e a palavra nos fere e nós sentimos tristeza. E isso é bom, porque Deus está trabalhando em nosso coração para voltar a gente para o caminho. Isso é contrição, isso é bíblico. 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Quando Paulo escreveu isso, lá em 2 Coríntios 7,10, o contexto era o seguinte: Paulo havia mandado uma carta para Coríntios. E o que ele escreveu nessa carta? Paulo, dentre outros conteúdos, Paulo deu a eles uma varada. Paulo deu uma repreensão severa à igreja de Corinto, porque ela estava ensoberbecida e em pecado. O líder fez isso, a palavra de Deus fez isso. Então, quando eles ouviram a palavra de Deus produziu tristeza na igreja de Corinto. Tito, quando vem visitar Paulo, traz essa notícia, e Paulo escreve a segunda carta e diz assim: eu me alegrei, não porque vocês ficaram tristes, mas porque vocês ficaram tristes segundo Deus. Porque foi Deus que operou essa tristeza em seus corações. E isso vai produzir avivamento em vocês. Vai produzir vida. Verdadeiro arrependimento para a vida de vocês. Versículos 10 e 12, você percebe que Deus tem compromisso apenas com a sua palavra. Olha só de novo o efeito. Se você pegar o versículo 10, ele diz que aí o líder já manda: vão comer, vão desfrutar, vão ter comunhão, vão se alegrar no Senhor, porque não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Depois os levitas confirmam isso, versículo 11 diz: calem-se, esse dia é um dia de alegria. Mas a palavra foi dura, sim, mas em última análise, se alegrem, porque Deus ainda está falando com você. O dia que Deus não falar mais com você, que tristeza. Aí a tristeza é segundo o mundo. Não tem mais chance. Se Deus se calar conosco, o que será de nós? Se a palavra de Deus não falar mais ao meu coração, ainda que de maneira dura e que me produz tristeza, eu estou falido, morto e condenado eternamente. Então é dia de alegria, porque a palavra ainda está falando, Deus ainda está falando. E então, veja, por fim, então a palavra entendida gera alegria do Senhor. Essa alegria aqui que o Neemias diz aqui, a alegria do Senhor é a vossa força, não é alegria segundo o mundo. Não é uma alegria dependente das circunstâncias, porque tudo está dando certo. Não, às vezes tudo está dando errado. Mas é uma alegria no Senhor, independente das circunstâncias. Por quê? Porque eu sei que Deus ainda está falando comigo. Apesar de ter muitas coisas ainda para colocar em ordem lá em casa, apesar de muitas coisas estar fora do eixo, mas Deus ainda está falando comigo. Então, Senhor, muito obrigado. Eu bendigo ao Senhor, eu te adoro e me alegro, porque o Senhor ainda está falando ao meu coração. Eu ainda posso te ouvir, Senhor, porque o Senhor não fez como aqueles que, quando Jesus estava aqui, diz que ele ia pregar e eles não iam entender. Deu ouvidos, mas não deu entendimento. Muitos ouviam, mas não entendiam, porque o Senhor não lhes abriu o entendimento. Então, bem-aventurado é você, meu irmão, minha irmã, se você está entendendo o que se fala. Porque Deus fecha o entendimento de quem Ele quer, endurece a quem quer. Eu quero trazer algumas conclusões e aplicações aqui, de tudo que a gente falou, encerrando. Queridos, primeira conclusão, primeira lição que a gente aprende, dentre outras, tem muitas aqui, eu trouxe algumas. Primeiro, o emocionalismo
é inútil, mas a emoção produzida pelo entendimento da palavra de Deus é essencial ao cristianismo. E quando eu falo que essa emoção real produzida pela palavra de Deus, você não precisa ficar preocupado porque você não chora com facilidade. Não, não é isso. Mas quando você teme, às vezes você está quietinho aí, eu sei que você está muito quieto, mas o seu coração está contrito, seu coração está arrebentado. Você às vezes não vai chorar. Muitos choram. Eu sou um chorão. Mas, talvez não precisa externalizar, mas essa emoção aqui dentro, um temor pela palavra de Deus. Isso é essencial ao cristianismo, quer dizer que a palavra está fazendo efeito, o remédio está fazendo efeito no seu coração. Somente o ensino fiel das Escrituras produz verdadeiro arrependimento e consequente avivamento na igreja. Você quer saber o que é um avivamento? Você quer, irmão? Levanta a mão quem quer saber o que é um avivamento. Tá. Mesmo para quem não levantou, eu vou falar. Avivamento é quando o povo se volta para Deus. Pula, dança, profetiza? Não. Eu estou olhando para o irmão Pedro aqui. Tem dança profética aí? Não. Ó, queridos, testemunho, né, Pedro? Testemunho, teatros, música, dança, não promovem crescimento nem avivamento. O crescimento saudável de uma igreja não é só numérico, mas principalmente e especialmente é em maturidade. Quando nós falamos de crescimento de igreja, nós não somos nem numerólatras. O que é numerólatra? É alguém que ama o crescimento da igreja, só pensa em crescer a igreja. Nós precisamos fazer alguma coisa para a igreja crescer. Então não pregue a palavra. Se você quer que a igreja cresça muito em número, rapidamente, não pregue a palavra. Porque você quer ver crescer rápido, fora dos princípios de Deus, ela cresce. Fale de qualquer outra coisa, menos da palavra. Porque quando você prega da palavra, ela até cresce. Mas são poucos. Não são muitos. Não é de repente. Deus pode fazer até um milagre e fazer isso. Não vamos agora limitar Deus, não é? Não é isso. Mas o crescimento numérico, nós não focamos no crescimento numérico só. Desejamos, mas esse não é o nosso principal alvo. E nem somos... tem os numerólatras e tem os numerófobos, acho que é isso, que tem medo de crescimento da igreja. Nós já passamos por isso também. A igreja não precisa crescer, viu? Não, a igreja não precisa crescer. Por que não? A igreja é de Deus, não é minha. Deus pode trazer um crescimento para a igreja, então nós não temos medo de crescimento da igreja. Mas nós queremos que ela também cresça em maturidade, não pode ficar só como criança o tempo todo. Temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o trabalho de um ministério local. Dar aulas para as mulheres, dar aulas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para as mulheres, para os homens, EBD, culto, e aí vai. Precisa de aula, em cima de aula, em cima de aula. Eu vou agora dar Ontem eu vi uma aula maravilhosa do Fábio. Como é bom saber que tem irmãos preparados em algumas áreas. Eu vou falar uma coisa, eu não entendi nada do que eles estavam fazendo lá. Eu só fiquei maravilhado com o resultado e com o mestre ensinando. Fiquei maravilhado. Esse é o objetivo, fazer com que o irmão cresça, a irmã cresça, amadureça, entenda que as coisas de criança já passaram. Agora é hora de não ser mais menino inconstante, é hora de ser homem, mulher, maduros em Cristo. Esse é o objetivo da docência cristã. É ensinar para que o irmão cresça. Segunda lição que a gente tira, ainda que as palavras explicadas sejam duras, mas é Deus falando conosco.
E é um enorme privilégio ainda poder ouvir Deus. Então, isso sempre é motivo de muita alegria e gratidão. Não saia ali pela porta se essa palavra feriu seu coração e você ficou amarguradinho por causa das verdades que você ouviu. Diga assim: Senhor, obrigado, porque eu não estou vivendo ainda da maneira com que eu ouvi hoje, mas eu quero, Senhor. Diga assim: Senhor, eu não consigo, não consigo não. Diga assim: eu não estou ainda assim, mas eu quero, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser esse homem, essa mulher que ama a palavra de Deus. Peça para Deus, e Ele não vai jogar em rosto, mas Ele dá sabedoria àqueles que lhe pedem. Ele é gracioso e generoso em dar sabedoria, diz Tiago. Peça a Deus, Ele não vai jogar na sua cara. Ele vai dar liberalmente. Terceira lição: não deixe de congregar. Presta atenção. Não deixe de congregar, mas antes de vir ao culto ou reuniões da igreja, prepare o seu coração para receber a preciosa semente. Não é um hábito do brasileiro se preparar, a não ser que seja para uma festa de casamento bem legal. Você começa a se preparar um mês antes. Começa a fazer limpeza de pele, preparar roupas, porque você vai numa festa. Mas para vir ao culto, hoje tem culto, hoje tem culto, corre para o carro. Nem escova o dente e sai correndo. Coitado do irmão que vai sentar do lado. Mas não há um preparo. Nós precisamos criar esse hábito de estar orando ao Senhor antes de sair de casa. E mais do que isso, antes disso, resolver problemas, estar se preparando. Coloca na tua agenda, domingo é dia de culto. Coloca na sua agenda está em branco, né? Domingo você não faz nada lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado tem algumas atividades na agenda, né? Domingo está em branco. Não, escreva lá, culto. Prepare-se para ele, com antecedência. Por quê? Porque muitos não sentem mais nada ao ouvir a palavra pregada, porque estão cheios de pecados não confessados, e o maligno vem e arrebata a semente que caiu no solo do seu coração. Não há confissão de pecados, a dureza de coração. Quando o povo veio e se fez eles não tinham nada no coração que pudesse se interpor entre ele e o seu irmão, entre ele e a sua esposa, entre ela e o seu marido, entre o pai e o filho, entre o filho e o pai, entre eles como irmãos. Eles confessavam, eles se limpavam, se preparavam para o culto, eles entendiam: eu preciso estar lá com a mente boa, porque eu vou receber a preciosa semente. Eu quero que o meu coração seja uma boa terra. Segundo, eles também iam, alguns estão sem nenhum interesse em praticar, não deixam a semente criar raízes e acabam indo embora, são os meros ouvintes da palavra. Eles têm outras intenções, eles vêm aqui marcar ponto, para dizer assim: eu sei que a semana que vem, se eu não for, algum presbítero vai me ligar e vai falar: ô irmão, estou preocupado com você, por que você faltou? Tem gente que não gosta disso, eu sei. A gente é bem mais cauteloso quanto a isso, sabe? Mas eu creio que vai chegar um momento que a gente vai ter que ser mais enfático nessa área também. E aí a pessoa, para não ter esse problema, ele vai lá, gasta lá 2 horinhas lá no culto, aí o pastor não vai mais me ligar, beleza, estou de boa. Né? Mas eles não querem praticar a palavra, ou estão carregando fardos pesados de preocupações, ou estão até fascinados com outras coisas desse mundo, com tesouros desse mundo, e nunca dão frutos. Porque a palavra de Deus ainda não é o principal alimento deles, são as coisas desse mundo. Mas orem então, qual é a saída? Ok, vamos lá.
orem ao Senhor da seara, peçam que Deus lhes dê um coração que seja como uma boa terra, onde a semente da palavra de Deus caia, crie raízes, cresça e dê muitos frutos. Isso começa com um legítimo e verdadeiro e claro arrependimento. Quando você diz, ouve a palavra e diz assim: Senhor, isso não é ainda uma realidade na minha vida, mas eu quero. Mas falando antes, estou falando de antes. Quando você levanta de manhã, eu estive conversando com uma pessoa, e a pessoa não se sente mais nenhuma vontade de congregar. Eu falei assim: vai sem vontade. Porque a nossa carne não tem vontade das coisas de Deus. Se eu deixar a minha carne tomar as rédeas da minha vida, eu não vou mais congregar. Porque segundo a carne, tem muitas coisas mais gostosas nesse mundo para fazer do que estar aqui com vocês. Vocês são lindos, mas às vezes, se eu estou envolvido com as coisas do mundo, eu fico cego para a beleza de vocês. E principalmente, não tenho fome da palavra de Deus. Mas eu vou. Eu preciso pegar a minha alma pelo colarinho e puxá-la até aqui, para sentar aqui e ouvir a palavra. Sem vontade. E assim eu disse para o rapaz: vá. Mesmo que você não tenha vontade, não depende da sua vontade. Então preparem os seus corações e almas para o encontro com o Senhor e com a sua palavra, nos cultos e nas reuniões de sua igreja local. Ore ao Senhor, para que Ele prepare você, sua alma, seu coração, antes de vir para cá. Para que você tenha mais proveito daquilo que for falado aqui. Por último, presta atenção, igreja, eu estou dando um tiro no pé. No meu pé. Do Rodrigo também. E do César também. Cobre dos seus presbíteros uma boa pregação e uma boa aula. Cobre dos seus mestres, presbíteros. Cobre deles. A membresia precisa de bom alimento para se fortalecer, e isso é responsabilidade principal de todos os presbíteros de uma igreja local. Se a pregação ou a aula te deixou e você saiu, voltou para casa ainda com fome, alguma coisa está errada. E você tem que confrontar o seu líder. Você precisa confrontar o seu líder. Você foi chamado para confrontar respeitosamente o seu líder. Porque é para isso que ele está aqui. Às vezes ele está pensando que ele está indo bem, que ele está fazendo bonito, que ele está alimentando o povo, que está tudo certinho, mas não está. Tenha coragem de chegar no irmão e dizer assim: querido, você já foi melhor, hein? Meu irmão, olha, hoje foi difícil ouvir, hein? Não porque a palavra foi dura, mas porque eu não entendi nada. Você não explicou legal. Pelo menos eu não entendi. Com todo o respeito. Irmão, por que você abriu aquele texto, hein? Se você viajou e foi lá para contar, você abre um texto de João e depois você começa a falar lá de Gênesis. Por que você abriu esse texto então? Às vezes é assim que acontece. E a igreja precisa ser madura para falar isso também, viu? Ninguém vai ser repreendido se fizer isso, fica tranquilo. Antigamente tinha alguns probleminhas aí, né? Não podia pôr a mão no ungido do Senhor, né? Hoje nós devemos pôr a mão no ungido do Senhor para empurrar ele, irmão. Vai, irmão. Anda, irmão. Abre os olhos, irmão. Prega, irmão. Não, antes de pregar, não. Estuda em casa, irmão, primeiro. Depois você vem pregar. Prepare-se. Nós precisamos disso, queridos. Eu preciso da ajuda de vocês, porque eu posso estar falando um monte de coisa aqui que vocês não estão levando nada para casa. Se acontecer isso, eu preciso que vocês me mostrem, porque eu preciso melhorar.
E aquele que ensina, o dia que ele parar de estudar, ele está falido. Nunca mais ele volta a ser um mestre, se ele achar que ele já sabe tudo, tem todos os ministérios e está plenamente apto para pregar. Não precisa nem estudar mais. Só de abrir a boca, só de respirar, e faz um corte aqui, sai Bíblia da veia dele. Não sai nada. Sai nada. Se eu não pegar isso aqui todo dia na minha vida, não sai nada, nem daqui, nem daqui. Não sai. Eu não tenho a Bíblia dentro de mim o tempo todo. Eu não tenho, eu sou pecador. Então cobre os seus presbíteros. Cobre, essa igreja precisa amadurecer mais ainda. E nós não vamos amadurecer se não tivermos boa pregação, bom alimento, boa palavra, boas aulas. E vocês precisam nos ajudar. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque cremos que ela não voltará vazia. A minha palavra não surte efeito, mas a Tua palavra não voltará vazia, mas cumprirá todo o propósito do Senhor. É isso que eu espero, Senhor. Que a Tua palavra cumpra o Teu propósito nos corações dos meus irmãos aqui nessa manhã e de outros que possam ouvir mais para frente. Ó Deus, salva a Tua igreja pela lavagem regeneradora da Tua palavra. Continue levantando homens sérios com a Tua palavra, que estudam, que temem, que praticam a Tua palavra e que sabem ensinar a Tua palavra. Senhor, produz avivamento no Teu povo, Senhor, que a Tua palavra avive o Teu povo, leve o Teu povo de volta para a palavra de Deus. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A última lição, eu me esqueci. Você quer saber o que é um avivamento? Leia o Salmo 133. Ele é um salmo de avivamento. O Salmo 133 é tão simples, tão pequenininho. Ele fala que Deus se agrada quando o povo vive em união. O povo vivendo em união, por causa da palavra, Deus derrama vida e bênção para sempre. Quando o povo está em união, em volta da palavra. Salmo 133. Amém?